Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estou aqui novamente, professora Maíra, para mais uma aula de Ciências da Natureza, juntamente com o Hermes aqui, nosso intérprete de Libras. Ei, Hermes, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo um pouquinho assim complexo da gente pensar a respeito dele, que é a parte das drogas e o nosso organismo, porque tem toda polêmica, tem todas as questões relacionadas às drogas. Mas é um conteúdo também muito importante para a formação de vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar o que havia sido iniciado com a última aula que a gente falou a respeito das drogas existentes, a classificação e os efeitos dessas drogas no organismo humano. Mas nós não adentramos tanto na parte dos efeitos, nós falamos a respeito dos princípios básicos de como essas drogas alteram o nosso sistema nervoso, mas não falamos especificamente da parte que a gente vai pensar nas consequências desse uso continuado aí das drogas. Então, para a nossa aula de hoje, as habilidades são explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas e suas possíveis consequências, distúrbios, doenças e etc. E discutir o efeito das drogas no organismo e suas alterações no corpo e no ambiente onde ele vive, avaliando as consequências do seu uso no convívio social. Bom, nessa aula anterior, a gente tinha falado a respeito das drogas no geral e visto as maneiras que a gente pode classificá-las. Então, nós podemos classificar as drogas como lícitas e ilícitas. Lícitas são aquelas drogas que são autorizadas, o seu uso é legalmente autorizado. Várias medicações que nós utilizamos são o quê? Drogas. A gente vai comprar esses medicamentos na drogaria, são as drogas lícitas. E nas drogas ilícitas, nós temos, de acordo com a legislação de cada país, que é muito importante a gente entender isso, são drogas que não são liberadas para a comercialização e o uso da população. Pode até ser uma medicação, pessoal, essa droga ilícita. Pode ser uma medicação que não foi autorizada. No caso do Brasil, a Anvisa que faz autorização para que uma droga seja comercializada, uma medicação, por exemplo, seja comercializada. E aí, se ela não é autorizada ali no país, ela é uma droga que não deve ser vendida em nenhum local, nenhuma farmácia, por nenhuma pessoa particular, um site, o que quer que seja. E aí, dentro da outra classificação aqui, que é quanto à origem dessas drogas, se elas são industrializadas ou não, a gente tem as drogas naturais, as sintéticas e as semissintéticas. E aí, dentro da aula de hoje, nós vamos ver as drogas ilícitas, com foco nelas, e falar a respeito das suas consequências. Então, bom, temos aqui a maconha, um exemplo aqui, essa imagem, que traz para a gente, tanto o cigarro, que é feito para o uso recreativo, e aí nós temos esse uso recreativo como uma droga ilícita. Por quê? Porque a maconha utilizada da maneira como as pessoas utilizam em situações de recreação, ela não é autorizada no Brasil. Então, a pessoa pode ser presa tendo porte disso ou se identificada fazendo uso. Mas a gente tem uma outra questão aqui relacionada à maconha, que é o princípio ativo dela. Nós temos ela utilizada como medicação, e aí não é difícil você encontrar informações sobre isso. Se você pesquisar na internet, vai descobrir que em vários sites diferentes, explicações de como ela é utilizada em vários tipos de tratamento. Então, desde pacientes terminais, doenças que têm muita dor, muito incômodo, até doenças como alguns tipos de epilepsia, doenças do sistema nervoso central, que a gente utiliza o princípio ativo aqui, que é o canabidiol. Então, esse conjunto de medicações que podem ser utilizadas pelas pessoas, nesse princípio ativo você encontra efeitos que são benéficos. Mas aí como que é consumido essa medicação? Essa medicação é produzida, ela é industrializada, então você pega o produto natural, industrializa ele, você vai ter certeza da dosagem que tem ali para você utilizar como medicamento. Agora, o uso aqui recreativo, ele não é recomendado exatamente porque você não tem controle dos efeitos, você não sabe a quantidade desse canabidiol que vai entrar no seu organismo e os efeitos que vão ser gerados a partir disso daí. Só que existe um mito quanto à maconha, que ela seria a porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, a partir do momento que a pessoa experimentasse a maconha, ela estaria mais susceptível à experimentação de outras drogas. E aí eu trago uma coisa muito importante para vocês aqui, que é a informação de que isso aqui é falso. Ela não é a porta
porta de entrada para as drogas mais pesadas, segundo os estudos mais atuais, o que é muito importante da gente entender, porque a gente está falando na aula de hoje de drogas ilícitas, mas a porta de entrada para o mundo das drogas mais pesadas, né, o que estimula a pessoa a acabar tendo contato e fazendo uso de drogas mais pesadas, na verdade é o álcool. E a gente tem vários estudos, como esse estudo aqui realizado em 2016 nos Estados Unidos, que mostram que a porta de entrada real mesmo, a droga que é o estímulo inicial para que a gente faça, né, a utilização de outras, é o álcool, gente. Então, o álcool, né, as bebidas alcoólicas são o quê? Drogas lícitas, são drogas permitidas. A maior parte dos países, eles têm a autorização para que as pessoas façam uso desse tipo de droga. E esse acesso ao álcool é que faz com que exista essa ponte, né, essa facilitação para que a pessoa acabe utilizando as drogas mais importantes aí sob o ponto de vista de saúde pública. E aí eu vou falar a respeito com vocês a respeito de como o Brasil está, o perfil mesmo da utilização de álcool para esse público jovem, que é o público que nós estamos aqui trabalhando, né, com essas aulas. Então, olha só. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que tem essa sigla PENSE, de 2019, então a última pesquisa feita antes da pandemia, a gente tinha uma taxa bem complicada aqui de experimentação de drogas, falando especificamente das bebidas, pelo público jovem. Então, entre de 13 e 17 anos, nós tínhamos mais de 60%, 63,3% dos jovens já haviam experimentado bebidas alcoólicas. E quando a gente avalia quando que esse jovem experimentou a bebida alcoólica pela primeira vez, 34,6% dos escolares, né, dos estudantes que estão matriculados, eles informaram que haviam tomado a primeira bebida antes dos 14 anos de idade. E onde que esse jovem toma a primeira bebida? É lógico que nas festas, né, entre outros jovens, mas também dentro do ambiente de casa mesmo. No churrasco, em família, naquele momento em família, que a bebida alcoólica é vista como parte daquele contexto social ali. E ela não é vista como uma droga que pode causar prejuízos ali à saúde. E aí, nesse contexto, acaba que esse jovem experimenta essa bebida ainda quando está com seu organismo em desenvolvimento, com seu sistema nervoso em desenvolvimento e sem ter, né, muita noção do impacto que isso pode causar aí a longo prazo. E quando a gente avalia as drogas ilícitas no Brasil, especificamente, quando a gente fala de pesquisa mesmo, a gente tem esse terceiro levantamento aqui nacional sobre o uso de drogas na população brasileira. E aí, esse levantamento feito pela Fiocruz, ele indica que entre as drogas ilícitas, a maconha, o haxixe e o skunk, aqui em azul, né, isso considerando assim, quem fez a utilização delas ao longo da vida, tá? Ela é a mais presente. A cocaína é a segunda droga ilícita ali mais presente na população. E a gente vê que esse padrão se repete. Olha, quem utilizou nos últimos 12 meses algum tipo de droga e quem utilizou nos últimos 30 dias, as principais drogas continuaram sendo maconha, haxixe e skunk. E a segunda principal droga, a cocaína. E aí, por fim, a gente tem outras drogas aqui, mas eu queria ressaltar para vocês o quanto que o crack está presente aqui. Crack e similares, são drogas com intensa potencial de destruir a vida da pessoa, mesmo pelo potencial de viciar e a maneira como elas funcionam no organismo humano. E ela está presente aqui, ó, como a terceira droga utilizada, né, por essas pessoas que foram entrevistadas aqui nessa amostragem para esse estudo no Brasil. Então, esses três conjuntos aqui de drogas ilícitas são os principais que estão sendo comercializados e utilizados pela população brasileira no geral. E aí, o que isso tem a ver com a informação anterior sobre o álcool? As pessoas que utilizam álcool, né, ainda a gente está vendo a porcentagem enorme, mais de 60% dos jovens, antes dos 18 anos de idade, já fizeram experimentação do álcool. Esses jovens, eles têm maior chance de desenvolver, né, o vício nessas drogas aqui por causa da tendência à experimentação, ser demonstrada e comprovada, né, pelas pesquisas científicas que o álcool é esse estopim, é esse ponto de entrada, essa porta, né, para esse mundo aqui um pouco mais complexo de drogas que causam vícios mais extremos. E o próprio álcool também, né, pessoal? Porque a gente sabe que o vício, o alcoolismo, ele é terrível. Então, a maior parte das pessoas, ela teve essa primeira experiência antes dos 13 anos de idade com álcool, que já é uma droga complexa, e
pode desenvolver o vício mais facilmente para essas drogas que a gente vê comercializadas tão frequentemente no nosso país. Agora, se a gente for falar especificamente dos efeitos da maconha, bom, a gente tem que considerar as coisas distintas aqui. Primeiro que a maconha ela é traficada no Brasil, né? Ela é uma droga que é ilícita, então ela é distribuída por pessoas que não têm autorização para tal. Com isso, a gente não tem controle nenhum do que vem ali naquela maconha que você faz a compra. Então, você não sabe se aquele produto ali, ele tem outras misturas, outras coisas ali junto que podem, inclusive, causar danos à saúde. Então, a gente pode pensar em uma outra droga lícita no Brasil, que é muito importante em termos de saúde pública, que é o cigarro. As pessoas que são fumantes, elas fazem o uso do cigarro por um período mais longo, com uma tendência gigantesca de ter problemas como câncer, por exemplo, que aumenta demais o câncer na parte do trato respiratório, inclusive no sistema digestório. As chances de desenvolver, né, um câncer a partir do momento que você se torna fumante são enormes. Só que a gente tem também outros danos ao pulmão ali e ao sistema respiratório causados pelas substâncias que estão presentes no cigarro, que não são necessariamente aquelas substâncias que a pessoa que está fumando, ela quer fumar, né? Então, quando você utiliza um fumo, né, que igual a pessoa extrai naturalmente, geralmente região rural, aquilo está puro ali, né? Tá sendo manipulado de forma artesanal. Mas aí quando você entra na indústria, tem uma série de outras coisas que são misturadas. Então, até veneno de rato já foi encontrado no cigarro. E o cigarro sendo uma droga lícita, uma droga produzida com controle. Agora, imagina só uma droga ilícita, um cigarro preparado para, né, ou ela, antes de ser transformada em cigarro, sendo comercializada sem nenhum controle. Se o cigarro que tem controle, a gente chega até a encontrar veneno de rato misturado no meio, imagina o que tem numa droga como essa que é ilícita. Então, vai causar sérios danos ali a utilização dela, mesmo que o usuário pense que é mais inofensivo que o cigarro. É o cigarro comum. E outra coisa que vai acontecer aqui são os efeitos relacionados ao sistema nervoso central. E aí a gente tem que pensar no princípio ativo. O canabidiol, ele vai ter o potencial de viciar, sim, embora muita gente diga a maconha não vicia. Sim, ela vicia, porque ela altera o funcionamento normal ali do nosso sistema nervoso central, de forma que ela vai gerar um relaxamento, ela vai gerar uma situação de liberação ali de neurotransmissores que deixam a gente mais calmo, mais tranquilo. E esses efeitos, eles são associados, né, pelo nosso sistema nervoso central como benéficos ali naquele ponto. Então, se você oferece uma situação artificial dessa, assim como uma medicação analgésica pode se tornar um vício, a maconha também pode. E aí, esses efeitos num cérebro jovem que ainda está em desenvolvimento são muito mais intensos e muito mais difíceis de se prever, porque o cérebro está em desenvolvimento e sofrendo alterações de uma droga que está sendo apresentada ali. Agora, a cocaína, gente, é uma outra droga, né, que a gente viu, é a segunda mais comercializada no Brasil, né, que as pessoas estão tendo acesso a ela, entre as drogas ilícitas, e ela é uma droga que gera euforia, uma droga que, ao contrário, né, do efeito ali da maconha que gera aquele relaxamento, ela já é uma droga relacionada à agitação, aumenta a pressão arterial, os batimentos cardíacos, e essa droga, ela tem também, lógico, ela no processo, né, de fabricação e distribuição dela, ela vai receber vários aditivos ali que são colocados de maneira não pensada, né, nos efeitos que vão ter para a população. Então, muitas vezes se misturam substâncias ali que são extremamente tóxicas e extremamente danosas, incluindo substâncias, né, que vão causar prejuízos aos tecidos mesmo. A cocaína, normalmente, ela é utilizada sob a forma da pessoa aspirar ela, né, então você aspira pelo nariz. Então, esse tipo de dano aqui é comum para as pessoas que têm o vício, né, o uso mais prolongado da cocaína, que é a destruição mesmo da parte interna das narinas, e aí você perde até aquela divisão entre uma narina e outra. Ela vai desaparecendo e sendo degradada ali pelo uso contínuo da cocaína. Além disso, por causa das substâncias que são adicionadas a essa droga, existem outros problemas físicos. No caso aqui, a gente tem nódulos, né, resultantes do uso abusivo de cocaína, por causa do tipo de substância que é misturada. Existe até vermífugo, pessoal, que é misturado à cocaína, que é macerado e misturado a ela, porque potencializa o efeito dessa droga. E aí as pessoas fazem aspiração disso, isso vai para o sistema respiratório, vai para o pulmão, vai chegar à corrente sanguínea e vai gerar, lógico, danos físicos ali, sem contar os danos ao sistema nervoso, o vício extremo, né, e a necessidade da pessoa de estar sempre utilizando essa droga novamente.
Aí dentro das drogas sintéticas ilícitas, a gente tem também que pensar, né, dentro daquele contexto, daquele gráfico que eu mostrei para vocês, no crack. O crack ele é um problema de saúde pública. Por quê? Porque ele tira completamente a dignidade do usuário. Não que as outras drogas não façam isso, gente. Até as drogas lícitas, como o álcool, podem levar a pessoa a essa situação, né? A situação, no caso aqui, pessoas em situação de rua, vivendo, né, em condições deploráveis ali, que a dignidade realmente, a gente vê que não está presente. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem condições de se vestir, de ter higiene própria, de se alimentar de forma adequada. Ela vai viver em torno daquele vício ali. Só que o álcool, a gente sabe que pode gerar sim esse problema, mas geralmente as pessoas que fazem o uso dele, uso recreativo, não necessariamente vão estar desenvolvendo esse vício. O crack tem um potencial de viciar extremo e por ser uma droga que gera um ápice, então quando a gente olha para a pessoa que faz utilização disso, ela vai ter um ápice de euforia, um ápice de delírios ali, muito rápido após fazer o uso. E depois isso decai muito rapidamente também. Então essas pessoas, elas vivem literalmente esperando a próxima utilização que elas vão ter condições de fazer. Né? E aí elas acabam abrindo mão de família, de tudo e passando para viver nessas situações. E aí ele é utilizado geralmente, né, as pessoas fazem uso de um cachimbo, onde você tem uma pedra, um pequeno fragmento dessa droga que é aquecido e é fumado. Com esses cachimbos. Essas pessoas que têm acesso, né, que desenvolvem o vício no crack, geralmente você não vai vê-las em convívio social, você não vai conseguir estar próximo a essa pessoa sem que ela demonstre, né, uma certa euforia para a utilização da droga, que ela esteja de novo à disposição ali de estar utilizando. Então, tem pessoas no convívio comum que fazem o uso do crack? Sim, gente, sempre vai existir uma pessoa que não vai desenvolver o vício como a maioria das outras. Acontece que aqui a gente tem uma porcentagem muito maior de pessoas que vão ficar nessas situações de indignidade por causa do uso deles. E aí, muitas das vezes, essas pessoas fazem uso do crack e não conseguem mais obter aquela droga por questões financeiras mesmo. E elas ficam em situação de rua e fazem utilização de drogas que a gente conhece muitas vezes do cotidiano mesmo, de festas e tudo mais, como por exemplo lança-perfume, drogas como que podem ser inaladas, né, que tem um forte odor ali, que tem alguma substância que é muito volátil, algum tipo de solvente, e aí essas drogas elas geram um efeito momentâneo. Muitas vezes a gente teria mais facilmente uma dor de cabeça do que o efeito que essa droga causaria para fins de se divertir, de sentir algum efeito diferenciado ali no organismo, mas muita gente consegue fazer a utilização desses solventes, esses lança-perfume, de loló, entre outras drogas aí, que são muito utilizadas em festas, por exemplo, no carnaval, né, muito famoso essa utilização, e elas vão se divertir ali de alguma maneira, geralmente misturado com o quê? Com álcool, por exemplo. Aí no caso dessas pessoas que ficam em situação de rua, às vezes a gente vê que eles utilizam solvente, eles até fazem pequenos roubos, né, para ter acesso a essas substâncias. Às vezes até se chega, a pessoa está aspirando a acetona, cheirando acetona. Por quê? É uma tentativa desesperada de ter algum efeito que não seja a normalidade ali, que não seja o momento sem a utilização daquela droga. Acontece que muitas vezes o jovem está lá alcoolizado e vai fazer o uso dessas substâncias solventes sem saber os efeitos dela. E você não sabe o que tem ali. E você não sabe o efeito que vai ter no seu organismo. Então é comum que as pessoas façam utilização disso e desmaiem, por exemplo, né, em festas. E aí, por fim, o LSD, né, e os seus efeitos. O LSD é uma droga sintética, então vai ter um efeito muito potente também relacionado a como que a pessoa, né, vai enxergar o que está em volta dela, então vai causar ali delírios, alucinações, e ela é uma droga que é utilizada, são pequenos pedacinhos, né, que são colocados ali na boca, então a gente tem aqui o fósforo, né, para mostrar o tamanhozinho, né, que são esses pequenos partezinhas que a droga é dividida e muito utilizado também nas baladas aí. O LSD, ele pode causar, inclusive, situações psiquiátricas, ela desencadear delírios que a pessoa não consegue retomar normalmente. E as quantidades aqui do princípio ativo do LSD, elas não são controladas. Então, você não tem como saber o efeito que um pedacinho desse vai ter. E nem quanto tempo que vai levar para fazer esse efeito. Então, é normal que a gente tenha
situações como essa aqui nas notícias, por exemplo, a caso desse jovem que pulou de uma altura de 7 metros após utilizar a droga e ela, muitas vezes, né, não só o LSD, mas o êxtase também, os comprimidos são distribuídos, né, de forma muito simples nas festas. E aí a gente tem, por exemplo, que é o caso das raves, que os adolescentes fazem uso e simplesmente vêm a falecer. Então, na aula de hoje, eu queria trazer para vocês essa ideia, né, essa proposta de repensar o uso das drogas e visualizá-las como potenciais efeitos negativos para a nossa vida, mas assim, bem simples mesmo. Expliquei para vocês só a base, o início dessas informações, mas vocês conseguem pesquisar melhor isso na internet, pesquisar nos livros didáticos e nas fontes de informação segura. A gente tem que tomar muito cuidado com o que coloca no nosso organismo. Nosso organismo é um templo, pessoal. Cuidem do organismo de vocês, cuidem do corpo de vocês e da saúde de vocês. E até a próxima aula.